Porque a maior parte dos dentistas, ele atende, ele faz o trabalho dele, ele senta lá no mocho, ele faz o que precisa ser feito, mas ele não é valorizado, né? Então estão aí os dentistas que não conseguem pacientes, que não conseguem ser remunerados, que atende só convênio, tá? E tudo isso é culpa da falta de preparação do dentista, tá? Então, quanto menos o seu pilar está forte, quanto menos preenchido ele está, mais difícil é para você ser bem valorizado, tá? Então, meu objetivo aqui dentro desse Instagram é que vocês tenham um conteúdo, que vocês tenham uma base completa. Eu não sei trabalhar todas as bases, mas eu sei alertar para vocês quais são essas bases. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, eu vou alertar para vocês exatamente dessas bases. Então, eu vou mandar um PDF agora nos grupos, tá bom? Que é uma pizza, tá? É uma roda da vida. Então, para quem não sabe, eu tenho uma formação em coach financeiro, tá? Então, vocês sabem que a minha história por aqui é que eu comecei falando sobre finanças e investimentos, e depois eu precisei falar com vocês sobre marketing para poder aumentar a renda de vocês, certo? E aí, quando eu comecei a falar sobre esse tema, muitos dentistas me mostraram a importância disso, tá? E eu acabei fazendo de uma forma seguinte: eu falava de marketing, eu falava de finanças e investimentos. Então, eu acabei trazendo tudo que eu fiz no mundo do investimento, no mundo das finanças, aqui para o marketing. E esse material que eu acabei de mandar nos grupos, deixa eu ver se foi para todo mundo. Não foi para todo mundo. Foi. Então, o que eu acabei de mandar nos grupos, ele é uma roda da vida. Então, quem já fez processo de coaching já conhece a roda da vida, tá? Já conhece a roda da vida. Eu ainda tenho que mandar em mais um grupo. Cadê? E a roda da vida, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, ela é uma ferramenta de diagnóstico. E nós, como dentistas, sabemos o tanto que é importante a gente diagnosticar. Gente, o áudio tá bom? O áudio tá bom? Porque eu tô sem fone, mas se precisar eu vou atrás de um fone. Tá bom o áudio, galera? Tá? Então, é muito importante a gente diagnosticar o nosso paciente para poder fazer um plano de tratamento, mas também é muito importante a gente diagnosticar o nosso negócio para a gente poder fazer um planejamento para ele crescer e ele ser saudável, tá bom? Então, essa é a ferramenta que eu mandei para vocês lá no grupo agora, ela é a ferramenta de diagnóstico, tá? Então, como que funciona a roda da vida? Ela é uma ferramenta bem visual. Então, você vai pegar ele é um PDF, você pode imprimir para você preencher, ou você pode abrir num programa desses de edição de PDF, ou você pode dar um print, colocar nos seus stories e pintar lá nos stories, tá? Ele é uma ferramenta para você ir pintando. Então, se você olhar ali, ele tem uma pizza com 8 fatias, e cada uma dessas fatias é dividida em 4 pedacinhos, certo? Então, não chegou o PDF. Qual grupo você tá, amor? Você já saiu dos grupos? Tá, eu vou mandar no grupo do chat. Peraí, eu vou mandar no grupo dos alunos também. Calma aí. Paciência, paciência, paciência. Agora foi, tá, Ju? Tá lá no grupo dos alunos também. Então, essa ferramenta, ó, tá nos grupos do curso de Stories e tá do grupo de avisos das aulas e tá no grupo dos alunos também, tá bom? Se você tiver no chat, ai meu Deus, vocês não estão no chat, peraí. Nem todo mundo tá no chat, deixa eu mandar no outro grupo. Tá? Eu preciso passar esses meus grupos de aviso
Telegram, porque aí eu mando em um só. Como eu tenho um monte de grupo, eu fico perdidinha aqui. Tá, então, olha só. Vocês precisam diagnosticar onde que tá errado. Então, olha só, aí dentro desse arquivo, a gente tem várias coisas. Então, cada um deles, você vai analisar como tá a sua situação e você vai preencher. Se você acha que tá horrível, que você não sabe nem o que que é, você não vai pintar nenhum desses pedacinhos da fatia da pizza, tá? Nenhum. Você não vai pintar nenhum. Se você acha que tá ótimo, mas que ainda dá pra melhorar, você vai pintar 4 pedacinhos. Se você acha que tá ótimo, que na realidade era pra você estar dando aula disso, você pinta 5, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você vai olhar cada um desses e eu vou explicar pra vocês o que que tem em cada um deles, tá? O que que significa cada um deles. Então, eu vou começar, ó. Tem o plano de negócio, tá? Então, eu vou explicar depois o que é o plano de negócio, como é que você sabe se o seu plano de negócio tá certinho. Sucesso do cliente, qualidade de vida, a sua qualidade de vida, tá bom? Porque tem gente que tá tendo muito sucesso profissional, que ganha 50, 60 mil reais, que fatura 50, 60 mil reais, que tem um lucro lá de 15, 20 mil reais pra levar pra casa, então tem uma renda de 15, 20 mil reais, mas não tem qualidade de vida, porque trabalha 70 horas semanais e tá sempre ali naquela correria do consultório, tá? A sua venda, qual é o percentual de pacientes que você fecha? Você é bom de vendas? Sua secretária, sua clínica, ela é boa de vendas, tá? A sua renda, você tá feliz com a sua renda? Parte de gestão. Você acha que você consegue fazer a gestão da sua clínica da forma correta? Ou você acha que acaba perdendo dinheiro por não saber fazer gestão, tá? A parte de precificação, tá? E a parte de atração de pacientes, tá? Então, esses são os 8 pilares. E agora eu vou destrinchar cada um desses 8 pilares. Alguns pilares eu ensino aqui, tá? Então, por exemplo, a parte de atração, a parte de precificação, a parte de sucesso do cliente, eu ensino aqui. A parte de qualidade de vida, eu falo muito com vocês. A parte de renda, de cuidar do seu financeiro, eu falo muito com vocês. Mas a parte de vendas eu também falo, né? Não é a minha especialidade, mas eu também falo. Tô sempre estudando para poder melhorar. Mas, por exemplo, a parte de gestão, de plano de negócio, gente, Senac. Cara, tem que fazer esses cursos gratuitos dele para você conseguir montar um plano de negócios bem feitinho, tá bom? Então, vamos fazer de um em um. Vamos conversar sobre todos esses pilares. E aí, à medida que eu for falando dos pilares, você vai se dar uma nota e você vai preencher a sua roda, tá? Então, vamos começar pelo plano de negócio. Ele é o mais complexo de todos. Você deveria ter feito ele na hora que você ainda estava na faculdade para poder planejar o seu negócio na hora que você se formasse. E é extremamente importante que você crie o seu plano de negócios junto com as estratégias de marketing, porque uma coisa vai ajudar a outra e vai fortalecer, tá bom? Então, para você conseguir criar o seu plano de negócio, você tem que saber quem é o seu público-alvo, qual é a renda dele, qual é o gênero, o seu negócio vai ser voltado para homens ou para mulheres? Não quer dizer que você vai expulsar o homem, mas o seu conteúdo ele tem que ser voltado para homens. A decoração da sua clínica vai ser voltada para mulheres, entendeu? Os presentinhos vão ser voltados para mulheres. Os pacientes que você vai mostrar na sua rede social serão as mulheres. Ou o contrário, se é voltado para homens, você vai mostrar os homens. Se é voltado para crianças, você vai mostrar as crianças. Então vai a renda, se é classe A, B, C, D ou E, o gênero, a faixa etária e quais os bairros que eles moram, tá? Inclusive, você pode colocar aqui até os tipos de profissão que eles trabalham, porque vai ser diferente. Então, uma pessoa que tem um trabalho em que a hora dele é muito bem remunerada, ele não vai ceder a hora dele
para ser atendido pelo dentista. Então essa pessoa vai te pagar muito bem para você atender ele fora do horário comercial. Então, até isso vale muito a pena você criar o seu plano de negócio pensando até na profissão da pessoa, tá bom? Você tem que decidir quais são os problemas que você vai resolver, quais são os seus diferenciais, quais os procedimentos você vai ter dentro da sua clínica e quais serão os carros-chefe, ou seja, aqueles que vão estar dentro do seu Instagram para atrair as pessoas para o seu consultório. Essa aula vai estar na plataforma, tá? Ela vai para a plataforma. O seu paciente médio, aquele padrão, aquele que você quer atrair, o seu paciente ideal, ele vai consumir quantos procedimentos da sua clínica? Então, por exemplo, digamos que você vai montar uma clínica que o foco do seu conteúdo é harmonização facial. Mas depois que entra lá na sua clínica, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, normalmente ela faz um preenchimento, um botox, e ela retorna de 2 em 2 anos para retocar. Ou todo ano para retocar. Então você tem que pensar, qual é o lifetime value daquela pessoa? Quantos procedimentos, qual é a minha esteira? Na minha esteira, uma pessoa só, ela consegue consumir vários procedimentos? Ou eu acabo tendo um procedimento que a pessoa faz, mas o outro ela não faz. Não adianta eu ficar tentando atrair aquela pessoa, porque o procedimento que eu quero vender mesmo não tem a ver com o público-alvo que eu estou usando no Instagram. E também você vai achar os seus parceiros com isso, quando você define essa pessoa que você quer atrair, tá? Como que você vai atrair esses pacientes? Você vai usar aqueles aplicativos de agendamento que você paga um percentual para eles? Vai ser só convênio? Você vai fazer panfleto? Você vai fazer eventos na frente de um supermercado? Seu público é mais popular, você faz evento na frente do supermercado mais popular aí do seu bairro, você vai dar aulas em escolas para poder atrair as crianças para dentro do seu consultório. Como que você vai atrair? Você vai usar o Instagram? Você vai usar o YouTube? Você vai fazer anúncios dentro do Instagram e do Facebook? Como que você vai fazer? Ou o seu consultório ele é de portas abertas e as pessoas entram por conta própria dentro do seu consultório, tá? Como que você vai atrair esse paciente? Qual é o seu faturamento máximo? Gente, isso aqui é uma coisa que quase ninguém calcula. Você precisa saber qual é o seu limite mensal de agendamentos. Por quê? Se você faz um evento, uma campanha grande demais, você não consegue dar vazão para aqueles pacientes, você acha que você vai conseguir atingir a outra pizza lá do sucesso do cliente? Se você fecha 12 tratamentos complexos de prótese em um mesmo mês, você vai conseguir dar o atendimento para eles e entregar aquilo ali no ritmo certo? Seu corpo, sua qualidade de vida vai aguentar aquilo? Então você tem que, dentro do seu plano de negócio, você tem que saber, olha, o ideal seria que chegasse aqui no meu consultório 6 pacientes novos por mês. Porque aí eu vou demorar 7 semanas em média para entregar os tratamentos. E aí fica a cada 6 pacientes, eu vou terminando 6 pacientes por mês e eu consigo dar conta dos pacientes desse mês, dos pacientes do mês passado, sem ficar abarrotada e sem ter dificuldade para gerar agendamento. Eu consigo atender eles com qualidade, com agilidade e principalmente meu laboratório consegue dar vazão para isso. Ou não, eu errei e eu agendei 20 pacientes, agora eu não tenho onde enfiar esses 20 pacientes. E eles já me pagaram e estão super insatisfeitos. Ou seja, você não vai receber indicação. Então você precisa calcular. E aí, sabendo quantos pacientes você consegue atender por mês, qual forma de parcelamento você vai fazer, qual é o seu faturamento máximo previsto dentro da sua clínica, o faturamento mensal, que você pode ter uma tranquilidade para você poder definir planos de parcelamento que cabem no seu bolso, que não te atrapalham a pagar os seus fornecedores. Então, tudo isso, você precisa ter um planejamento financeiro dessa parte, que isso também entra em gestão. Vocês veem que plano de negócios, ele é tudo, tá? Então, toda essa pizza, ela tem que estar dentro do seu plano de negócio, mas você tem que criar o seu plano de negócio. Como você vai atrair esses pacientes, qual é o faturamento máximo, qual é o seu faturamento de ponto de equilíbrio. Gente, isso aqui é o mínimo do mínimo. Você sabe quanto você precisa para poder pagar a sua clínica? Provavelmente agora todo mundo sabe com a pandemia, né? Se a sua clínica ficar fechada um mês inteiro, qual é o seu faturamento mínimo para você pagar? Qual é o custo que você tem da sua clínica fechada? E aí, se você tem 10 pacientes de clareamento, fecham 10 pacientes de clareamento naquele mês, você
consegue pagar todo o custo, então se o seu carro-chefe é o clareamento, se o seu conteúdo vai ser criado baseado em clareamento, se você fecha quantos tratamentos de clareamento do seu carro-chefe você precisa fechar para pagar o custo da sua clínica mensal, tá? E aí você vai saber qual é o seu ponto de equilíbrio, aquele número mínimo que você precisa todos os meses, que aí você vai se esforçar para, no mínimo, conseguir aquele tanto de pacientes todos os meses com o seu marketing, tá? E aí, qual é a sua meta? Assim, você vai saber qual é o mínimo, qual é o máximo que você consegue atingir. Tipo, depois disso eu preciso fechar minha agenda, só tem vaga para o mês seguinte para iniciar tratamento. E qual é a sua meta? Olha, eu gostaria de levar para mim R$4.000 todos os meses. Então, para você ter um prolabore de R$4.000 ou para você fazer uma retirada mensal de R$4.000 do lucro, quantos procedimentos você precisa vender? Qual é o faturamento que você precisa, tá? Qual é a sua equipe mínima? E qual seria a sua equipe completa? Se você tem uma clínica, né, é fundamental você fazer esse tipo de planejamento. Se você não tem clínica, você é dentista percentualista, você também tem que fazer o planejamento. Não é essa parte de equipe, mas o restante você precisa fazer, tá? Quais serão os seus fornecedores e os fornecedores substitutos? Aqui em Brasília, um tempo atrás, a gente teve um problema muito grande, porque quase todas as dentais de ortodontia fecharam. E tá bem difícil a gente conseguir material de ortodontia. Então, eu sei que o meu fornecedor agora é online. A maior parte das coisas que eu compro é online. Então, eu não posso deixar o material acabar para poder pedir. Eu tenho que ter um controle do meu estoque ali. Eu não posso ficar sem bracket, porque demora 7 dias para chegar. Então, a gente precisa ter esses fornecedores. Quem são os seus concorrentes diretos e indiretos? Alguém sabe o que é concorrente direto e indireto, gente? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com Pedro Superti. Concorrente direto é a pessoa que faz o mesmo procedimento que você, tá? Ela gera o mesmo resultado que você, tá? Então, por exemplo, o concorrente direto é aquele que, se eu faço clareamento, é o outro dentista que também faz clareamento, tá? O concorrente indireto é o que resolve o problema que eu resolvo de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu faço clareamento, aquela dentista lá que faz as resinas anteriores bem branquinhas e diz que é o clareamento de resina, ela é minha concorrente. Então, ela vende a resina como se fosse um clareamento. Ou, por exemplo, uma ortodontia também é um concorrente de um clareamento, porque vai deixar o sorriso mais bonito. Então, são os concorrentes indiretos. A gente vai embelezar o sorriso com técnicas diferentes, tá? E tem o concorrente oculto, que é aquele que ele não necessariamente resolveu o problema do paciente, mas ele gastou o dinheiro do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele quer ficar mais bonito, mas aí ele opta por fazer uma rinoplastia, ele é um concorrente indireto. Ou ele opta por fazer uma harmonização facial, é um concorrente indireto. Ele não está resolvendo exatamente o mesmo problema, mas ele resolve parcialmente o problema do paciente, tá? Ou, por exemplo, tem ainda o concorrente super indireto, né? Que ele tá dentro do indireto. É aquele que gasta o dinheiro do paciente, mas não resolveu nada do problema. Então, por exemplo, o paciente foi lá e fechou um pacote com a CVC, e aí ele não tem mais o dinheiro para te pagar. Ele também é um concorrente, por quê? A grana do paciente é limitada, tá? Então, não resolveu o problema, mas ele não tem como te pagar. Então, todos esses são nossos concorrentes. Esse super indireto a gente não preocupa tanto, porque a única forma da gente lutar contra eles é demonstrar que o nosso tratamento tem muito valor. E aí, quando a gente produz conteúdo, a gente demonstra isso. Quando a gente faz uma venda bem feita dentro do consultório, a gente demonstra isso, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pense assim, cara, eu fiz um plano de negócio na minha vida ou eu nunca fiz? Tudo que a Lilian falou aqui, eu conheço e eu sei, então você vai lá e você vai pintar as 5 fatiazinhas daquela fatia do plano de negócio, você vai deixar ela toda preenchidinha. Eu não conheço, eu não sei o que é, pode deixar em branco. Ou eu sei, eu fiz uma parte disso, um pouco disso eu já sei, você vai deixar ela parcialmente completa, tá? E aí, tem aqueles cursos do Senac que te ensinam a fazer isso. Tem cursos online, inclusive, que te ensinam passo a passo para você criar um plano de negócio, tá bom? Vamos lá, segunda fatia da pizza, atração. Como que você vai atrair? Como que você vai atrair as pessoas?
Primeira coisa que você precisa antes de começar a atrair é definir quem é a sua persona. É homem, é mulher? Tá vendo como tá dentro lá do plano de negócio? O plano de negócio, para você gerar ele, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado do seu negócio, tá? Então, pelo que ela se interessa? Quais são os locais que ela frequenta? Quais são os problemas que ela tem na vida dela e que ela quer resolver e que você resolve? O que incomoda ela todo dia de manhã? Que ela se preocupa. Ela vai se preocupar na hora que ela vai dormir e ela se preocupa na hora que ela acorda. Os primeiros pensamentos dela, aquilo que fica ali, ó, matutando. Então, por exemplo, a minha persona, o que ela matuta? É antes de dormir, na hora que ela acorda. Ela, caraca, velho. Será que eu vou conseguir continuar sendo dentista? Será que eu vou ter que trocar de profissão? Será que se eu começar a postar conteúdo eu vou conseguir ter paciente particular? Ou então, cara, eu tô fazendo meu Instagram tem um tempão e eu não consigo conquistar pacientes com o meu Instagram. O que eu tô fazendo de errado? Ela matuta, que ela tá, nossa, eu tô tão cansada, eu já não aguento mais odontologia, eu odeio odontologia, eu amava tanto, mas agora eu odeio, eu preciso fazer outra coisa da minha vida. Ela tá pensando em largar o odonto. Então, quais são os maiores problemas que fazem ela matutar ali? Você precisa saber isso, porque você tem que conversar com essas frases que ela fica ali pensando, tá? Como que você vai atrair ela? Qual vai ser a rede? Qual vai ser o meio? Vai ser o YouTube? Vai ser Instagram? Facebook? Um blog? Vai ser por indicação? Indicação de quem? De outros profissionais, de dentistas? Onde você vai encontrar esses parceiros? Vão ser dentistas? Vão ser outras profissões? Você vai ter uma parceria com um maquiador? Ou vai ser indicação dos seus próprios pacientes? Você vai criar uma estratégia de indicação? Gente, existe marketing de indicação também, tá? Existem estratégias para você usar dentro do seu consultório para os seus pacientes te indicarem mais. O Instagram é uma delas, tá? Eu ensino vocês a ajudar o seu paciente a te indicar. Tem uma aula no... Quem entrar, gente, eu vou liberar os aulões para vocês, tá bom? Tem uma aula lá que são 7 estratégias para o seu paciente te indicar mais, tá? Vale muito a pena você assistir isso, porque você vai ter muito mais resultados se você usar elas, tá? Durante o curso Instagram Express. Gente, ó, aviso rápido. Vai acabar as inscrições hoje, tá? A turma ainda não lotou. Eu ainda tenho, se eu não me engano, 10 ou 9 vagas, tá? Pra poder entrar. Mas, se vender ou se não vender, hoje é o último dia pra entrar. Por quê? Porque eu preciso adicionar todo mundo nos grupos, tá? Eu preciso que vocês, quem tá pagando por boleto, me mande os comprovantes para eu poder adicionar no grupo, porque eu já vou começar a dar as primeiras instruções segunda-feira. Então, hoje é o último dia para vocês comprarem, tá? E se acabar as vagas, acabou, ou meia-noite acabou, tá bom? Então, eu preciso, quem quer entrar, entre logo, porque hoje é o último dia, tá? Ou você vai usar sites de agendamento. Gente, é uma plataforma que funciona super bem, tá? Aquele site de agendamento. Você tem que saber escrever de um jeito interessante, tá bom? Ali naquele site, mas também funciona bem. E funciona enquanto não tá todo mundo lá. Porque na hora que tiver todo mundo lá, já não vai funcionar mais. O parcelado tem juros? Tem. Tá, Edilza? Tem sim. Mas é pequenininho, tá? Eu acho que soma... Acho que não dá nem R$50 de juros, tá? É pequenininho. E assim... Nem precisa preocupar, porque se você aplicar tudo direitinho e você vender 1 ou 2 clareamentos, vai estar pago, entendeu? Então, assim, o custo custa R$700. Se você vende um clareamento por menos de R$350, já tá errado. Então, você já tá errado no outro pilar lá que você não precificou, tá? Mas, assim, tem que aplicar, tem que fazer as tarefas direitinho e eu vou ajudar. Vou estar lá do lado de vocês, pegando pela mão, melhorando, tá? Pra poder deixar tudo certinho pra vocês. Você vai usar site, mais Google Ads, anúncios no Google para poder mandar o pessoal lá para dentro, né? Tem o Google Business lá também, que também ajuda, tá? Ou você vai fazer palestras. Ah, eu vou fazer palestras. Meu público é uma pessoa mais velha, eu vou fazer palestra em igreja. Então, vai lá na igreja e dá palestra. Meu público é de pessoas que são mais focadas em saúde. Então, eu vou... dar palestra em academias, e eu vou lá e vou dar palestra em academia, vou falar alguma coisa que interesse pra eles, entendeu? E a outra coisa que você precisa também é a sua proposta única de valor. Você saiu da caixinha, ó, a caixinha tá aqui. Você saiu da caixinha? Durante o nosso curso eu ensinei você a criar a proposta única de valor. Você criou a sua? Saiu da caixinha? Você sente que você agora é um dentista diferenciado?
O seu posicionamento no Instagram, a partir de agora, quando você começar a produzir conteúdo, vai ser diferenciado? Você vai conseguir comunicar essa diferenciação? Tá? Então, como que tá a sua pizza da atração? Essa sua fatia? Você vai dar nota 1? Você vai dar nota 5? Você vai dar nota 4? Você vai dar nota 3? Como é que tá? Você tá conseguindo atrair? Tem muita gente chegando? Muita gente liga no seu consultório? Ou é só o pessoal do convênio que liga no seu consultório, né? Anúncio no Google é uma boa? Tem gente que faz funcionar super bem, tá, Eliane? Tem gente que faz funcionar super bem. Na minha mão não funciona tão bem, tá? Então, por exemplo, na mesma época eu fui fazer testes, eu sempre falo pra vocês, eu faço teste, né? Então, pro mesmo objetivo, eu mandava pro mesmo site um público em semanas diferentes, tá? Pra poder saber. Então, eu mandei do Facebook, eu mandei as pessoas lá pro site, eles liam o meu site, depois eles clicavam no botão e vinham conversar comigo no WhatsApp, tá? Pra poder ser justo, eu fiz dessa forma. E no Google eu fiz a mesma coisa, eu fiz anúncios para determinados interesses, mandava para o meu site e a pessoa tinha que clicar no botão para poder agendar, tá? Para cada pessoa que entrava em contato no WhatsApp, eu tinha que gastar 5 vezes mais no Google do que eu gastava no Facebook, tá? Então, tem que fazer os testes, tá? Eu não ensino isso porque eu não domino. Se eu dominasse, eu ensinaria, tá? Eu ensino a parte do Facebook porque é o que eu domino, tá? Mas tem gente que faz funcionar super bem. Então, vai lá e dá a sua nota para essa parte de atração. E a parte de precificação? Quem aí foi lá pegar a aula de 4 passos para precificar? Eu tenho um curso todo de finanças, viu, gente? Tem um curso de finanças que tem todas as planilhas para vocês precificarem. Tem um outro curso completinho também, tá? Mas eu dei para vocês de presente uma aula, tá? Quem escutou o áudio lá no início do curso ganhou de presente uma aula de precificação. Por exemplo, a palavra dentista de criança eu gosto, tá? Dentista de bebês eu acho melhor ainda, tá? Dentista de adolescentes. Precificação. Sabe por quê que é legal? Porque a pessoa não busca odontopediatra. É muito difícil uma pessoa buscar odontopediatra, tá? Aí tem como você olhar lá nas ferramentas do Google quais são os termos que as pessoas usam para poder procurar um dentista de criança. Será que é dentista de criança? É dentista infantil? É dentista... O que é que eles colocam, entendeu? Tem que ver lá. Provavelmente odontopediatra não é. Do mesmo jeito que não é ortodontia, é aparelho dentário, tá? Ou aparelho para dentes, não é essa a palavra que as pessoas usam. Mas você tem que saber usar as ferramentas do Google para saber como que as pessoas buscam, tá? Bora, ó. A outra fatia da pizza, precificação. O que é o básico, gente, da precificação? Você saber qual é o seu custo fixo, que vai ali, que cai todos os meses. Qual é o seu custo variável, que tá ligado à quantidade de procedimentos que você faz. Se eu fizer 10 procedimentos, eu vou ter 10x. Se eu fizer 20 procedimentos, eu vou ter 20x de custo, tá? Qual é o seu percentual? Então, percentual do imposto, cada um tem o seu imposto diferente, entendeu? Então, se você é uma pessoa física, você vai pagar um tipo de imposto. Se você é uma pessoa jurídica, você vai pagar outro tipo de imposto. Dependendo como que você configura a sua pessoa jurídica, é outro tipo de imposto. Pessoa física vai ter isenção nos primeiros... de acordo com o seu custo, entendeu? Então tem tudo isso, você tem que saber qual é o seu percentual. O percentual do cartão de crédito, o percentual da clínica que você trabalha, ou o percentual do especialista que você paga para ele, tá bom? Qual é a sua hora clínica? Quanto que você gasta a cada hora que o seu consultório está aberto por cadeira? Então, cada cadeira que está lá, quanto que ela está gastando por hora? Tá? Isso tem que entrar na sua precificação, né? Qual é a margem de lucro que você está estabelecendo para você, para sua clínica? Qual é a margem de lucro da sua clínica? Então, se você tem uma clínica e um dentista trabalha lá, você tem que estabelecer qual é a margem de lucro da sua clínica. Tem que ter isso, tá bom? Ou então você está usando a tabela da ABO. Você não precificou. Você pega o valor do vizinho, a concorrência e a tabela da ABO e usa aquilo lá. Ou você dá desconto sem nem saber se pode dar desconto. Gente, você pode estar trabalhando no prejuízo.
Eu tive uma aluna que ela achava que o melhor procedimento que tinha na clínica dela era implante. Só que tinha um implantodontista que ficava com 40% do que o paciente pagava. Ela pagava o implante e ela pagava o laboratório de prótese. E ela era protesista. Sabe quanto que ela tinha de lucro? Ela tinha um prejuízo de R$30. Ela trabalhava, ela fazia a parte mais difícil, que era a prótese, e ela tinha um prejuízo de R$30. Por quê? Porque está precificado errado. Ou porque ela determinou um percentual errado para ela pagar para o implantodontista. Tá? Qual é a nota que você vai dar para sua precificação? Quanto que você ganhou? Né? Jana, tu tá aí, mulher? Jana podia entrar, hein, gente? Dar um safanão em vocês. A Janaína é coach. Incrível a Jana, viu? Tô tentando fixar um comentário aqui, não consigo. Oi, Jana. Outra fatia, a parte de gestão. Você tem contas separadas para sua pessoa física e pessoa jurídica? Ah, Lilian, eu sou dentista só, eu trabalho com CPF. Tem que ter separado. Porque você tem que deixar guardado ali os custos do laboratório, o que não é seu dinheiro, se é do laboratório, se é do imposto, se é da dental, se é da reforma, se é de comprar um equipamento novo, não deve misturar, porque senão na hora que você quer, você não consegue. Você não consegue ter o dinheiro, você não vai ter acesso ao dinheiro, tá? Qual é o lucro da clínica? Você tá separando o lucro da clínica? Ou tá ficando tudo misturado? O que é seu, dono da clínica, é diferente do que é o da clínica, tá? Eu recomendo muito que você se pague como você paga os outros dentistas da sua clínica. E você deixa ali o lucro da clínica crescer, entendeu? E aí depois você define, sabe por quê? Muitos dentistas vão lá tirando tudo que tem na clínica. Ah, eu sou o único dono, eu sou o único dono. Aí na hora que chega a hora de reformar, a hora de pintar, não tem dinheiro. Aquelas coisas previsíveis, sabe? Ah, estragou alguma coisa no equipo e fica lá estragado. E aí o seu dentista não tem a alta e a baixa ao mesmo tempo, tem que ficar trocando a alta e a baixa, porque só tem uma entrada funcionando. Ah, porque o sugador não funciona mais, só tem o da bomba a vácuo. Cara, quem não precisa de bomba a vácuo, trabalhar com bomba a vácuo é muito ruim. E aí precisa pintar a clínica e aí você tem que tirar do seu próprio bolso para poder pintar a clínica, tá? Você tem que ter um caixa separado para fazer as melhorias, para modernizar. Você tem que ter um caixa separado para manter a qualidade, essas coisas básicas de pintar, de fazer uma higienização. Essas coisas para manter a qualidade, você tem que ter um caixa separado, tá? Você tem que ter um caixa separado para emergência, se a bomba estourar, gente. Se o cano do piso da clínica estourar e você tiver que quebrar o piso, como é que você vai pagar? Tem que ter um dinheiro para emergência. Se vem um coronavírus e você precisa fechar o seu consultório por 20, 30 dias, de onde que vai sair esse dinheiro para você pagar? Você vai ter que fazer empréstimo toda vez que acontecer alguma coisa assim? Não pode, se você ficar doente, tá? Tem que ter uma reserva de emergência para a clínica. Não tô nem falando da reserva de emergência pessoal que tem que ter também, tá? Mas tô falando aqui da clínica. Como que tá o seu controle de recebimentos e pagamentos? Se você é CPF, você tá fazendo seu livro caixa direitinho para você poder deduzir? Gente, quem não sabe essa parte de dedução, que trabalha com CPF, precisa seguir a Rita, tá? A Rita é uma contadora, ela é dentista. E ela ensina exatamente essa parte de livro caixa, para você poder deduzir, saber exatamente o que pode deduzir, pagar tudo direitinho para não ter problema. A cada ano que passa, o imposto, a receita, ela fica mais esperta, mais inteligente, ela junta mais informação. Então, se você não está fazendo seu imposto de renda direitinho, a cada ano fica mais arriscado de tomar um preju, tá bom? Uma multa daquelas bem elevadas, tá? Controle do cartão de crédito, gente. Isso eu fiquei horrorizada quando eu descobri. Tem um percentual
do que você recebe do cartão de crédito, que o paciente paga para o cartão de crédito, e o cartão de crédito não repassa para você. E você nem percebe. Se você não tem ali direitinho, ó, o paciente tal pagou tanto, o paciente tal pagou tanto, o paciente tal pagou tanto, e você não vai riscando ali no extrato do cartão de crédito, ó, recebido fulano, ciclano, ciclano. Oxe, da Dona Maria tinha uma parcela assim mesmo, velho. Você tem que ligar lá na Elo, e falar assim, ô, a parcela, tem uma parcela da compra X que eu não recebi, cadê? Qual é o Instagram da Rita? Eu acho que é rita.silva, tá? Acho que é rita.silva. Depois eu vou compartilhar o Instagram dela lá nos stories, tá? Oi, Tom, seja bem-vindo. A parte de vendas. Vendas, a partir do momento que a pessoa entrou em contato contigo no direct ou no WhatsApp, já é vendas. Então, como que tá a sua conversa no direct e no WhatsApp? Você consegue convencer a pessoa? Você consegue evoluir a conversa? Você consegue gerar um encantamento ali? Vendas é encantamento. É troca de certeza, é você passar certeza para a pessoa, tá? Direct, WhatsApp, na ligação. Quando ligam lá na sua clínica, como é que a sua secretária atende? Não adianta compartilhar o link aqui, porque não é clicável pro pessoal, mas é isso aí, ó, Rita Silva FC, isso mesmo, tá? A secretária, ela sabe receber o paciente, né, no telefone, no WhatsApp, na primeira consulta. O jeito que a paciente recebe o paciente de primeira consulta lá na sua recepção, gente, é muito importante, tá? Como que é a sua primeira consulta? No dentista que vende, teve a aula da primeira consulta do direct que vende. Gente, é muito importante você saber conversar do jeito certo, tá? Oi, Fê, seja bem-vinda. E o retorno? Gente, se o paciente não retorna, ele fez a primeira consulta, ele não retornou. Você entra em contato com essas pessoas? Você tem um relacionamento ali de vendas? Você sabe tentar atrair de novo essa pessoa? Talvez esteja faltando só um detalhe, uma conversa contigo no telefone, faça essa pessoa agendar o procedimento. Ou talvez ela já tenha decidido fazer, mas ela não lembra de ligar para agendar. Entendeu? Então tem que ter esse retorno. Tudo isso é processo de vendas. Tá? E aí, quando você entrega o tratamento para o paciente, aquilo ali ainda está dentro do seu processo de vendas. É o encantamento do cliente, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Isso ainda entra processo de vendas, porque é o encantamento do cliente que vai fazer a pessoa te indicar para outras pessoas e ela fazer retratamentos, que é o que você quer. As pessoas te amem tanto que você vira a única opção, tá bom? Como é que tá a sua pizza das vendas? 5, 1, 3, 4, como é que tá? Vamos lá, a fatia da renda, tá? Talvez você pense assim, cara, a minha renda tá muito boa, cara. Eu ganho, sei lá, 8 mil reais todos os meses. Mas e dividido pela quantidade de horas que você trabalha? Quanto que você tá ganhando por hora? Será que você tá ganhando bem mesmo? Pra mim, um dentista deveria ganhar pelo menos 100 reais a hora de consultório. Se você tá lá no consultório, no mínimo você deveria estar ganhando 100 reais a hora, tá? No mínimo. Cara, a gente estuda pra caramba, a gente investe pra caramba, a gente fica o tempo todo se atualizando. Qualquer congresso que a gente vai, é no mínimo 800 reais uma inscrição, mais passagem, mais hotel. A gente tá o tempo todo investindo na gente, pra gente ganhar nada, né? Então a gente precisa entender, a gente precisa saber qual é a nossa hora, o tanto que a gente está recebendo por hora trabalhada. Então, assim, você tá feliz com a sua renda? Ou você acha que a proporção trabalho-renda tá errada? Você gostaria que melhorasse? Você quer que a sua renda aumente? Você quer que a sua renda aumente aumentando também as suas horas? Ou você quer que a sua renda aumente sem aumentar a quantidade de horas que você trabalha? Tá? Então, como que tá a sua pizza da renda? E a sua pizza da qualidade de vida? Quantas horas você trabalha por semana? Como tá a sua saúde? Seu relacionamento com a família? Você consegue se divertir? Como que tá a sua qualidade de vida? Você ainda sente amor pela odontologia? Muito importante. E a última fatia do sucesso do cliente.
parte da fatia que é que a gente se concentra mais é o conhecimento técnico, é o treinamento técnico, é isso que a gente mais gasta energia. É fazendo atualização, é fazendo especialização, é indo para congresso, é lendo artigo. Mas tem outras coisas. Como que tá o encantamento? Como que você conversa com eles? Como que eles se sentem aí na sua clínica? Parece que eles estão numa clínica odontológica ou eles se sentem num lugar bem melhor? Eles se surpreendem com o jeito que ele é tratado aí. Esse paciente, você consegue fidelizar ele? Então ainda é um processo de venda na hora que você está entregando. Se ele recompra, é sinal de que a venda acabou. Só na hora que ele recompra que a venda acabou. Só na hora que ele indica alguém que a venda acabou. Se você não está recebendo indicações, é sinal de que o seu sucesso do cliente não está bom o suficiente, tá? E a qualidade do resultado. Então, o dentista ele foca muito no treinamento técnico e na qualidade do resultado. Mas no meio do caminho tem um monte de coisa que é mais importante até para o paciente, que é o que o paciente enxerga, tá? O paciente não enxerga o seu treinamento técnico. O paciente não enxerga, ele não tem o olho igual a gente da qualidade, tá? Ele não consegue observar muitas coisas que a gente fica ali se esforçando para fazer, ele não consegue. Mas ele observa o restante, tá? Então a gente tem que focar em tudo isso. Então são os 8 pilares. Vamos lá de novo? Sucesso do cliente, qualidade de vida, renda, vendas, gestão, precificação, atração e o plano de negócios. E aí você vai pegar a roda que eu passei para vocês. Então, durante essa aula era para você estar dando as notinhas, tá? Você vai pegar essas notas e você vai preencher aquela roda. E aí você vai olhar aonde que eu tô mais falha, aonde que eu preciso trabalhar mais. Eu atraio muita gente, mas eu não consigo vender, então eu vou estudar vendas. Eu atraio muita gente, eu vendo bem, mas eu sempre tenho que estar atraindo pessoas novas. Então eu vou estudar sucesso do cliente, para o meu próprio cliente me mandar pacientes novos. Entendeu? Para o meu próprio paciente voltar e eu criar um plano de fidelização ali, que ele faz um plano de manutenção comigo. Tá? A gente precisa pensar nisso. E aí você vai analisar, gente. Faz, analisa e melhora. Tá bom? E meia-noite acabam as inscrições pro curso, tá? Eu vou ficar esperando vocês. A transformação, ela não vem do nada, tá? É a gente que tem que ir lá, ó, acender o fogo, ó, pegar o palitinho e ir lá rodando, até ele ficar quente o suficiente para fazer uma faísca. E aí a gente continua rodando, até o fogo pegar, até dar certo o nosso objetivo, tá? Então eu falei disso no post de ontem. Os primeiros movimentos são os mais difíceis. Na hora que seu carro enguiça e acaba a bateria, precisa de umas 4 pessoas para colocar o carro em movimento para tentar fazer ele pegar no tranco. Mas depois que ele começa a movimentar, basta uma pessoa empurrar ele e ele continua andando. Então, vocês precisam, se você não tá na situação que você quer, se você se sente estagnado, tá? Se você sente que você precisa de pacientes que te valorizam mais, se você sente que você precisa aumentar a sua renda, se você sente que você precisa aumentar a sua qualidade de vida, tá? Tudo isso é melhorado na hora que você atrai pacientes de maior qualidade. Se você faz um marketing super bem feito, o seu processo de vendas melhora. Porque a pessoa já chega lá encantada, decidida, ela só quer saber se ela consegue pagar. E muitas vezes não é nem o valor nominal que ela quer saber o valor da parcela. E se você faz um marketing e você consegue cuidar do seu dinheiro bem cuidado, faz uma gestão ali boa, você consegue aumentar o número de parcelas que você faz para o seu paciente. E aí você consegue abranger o paciente que você consegue atender, porque você pode parcelar mais vezes no cartão. Entendeu? Então é muito importante a gente cuidar do nosso marketing, pra gente ser mais valorizado pelo próprio paciente. Gente, o Instagram ele tem uma coisa maravilhosa que a gente não sabe usar, que é o que eu ensino nessa aula lá, das 7 estratégias pro seu paciente de indicar mais. O Instagram, ele é tudo. Ele é a sua vitrine, ele é o seu cartão de visitas, ele é o seu currículo Lattes, ele é o que vai fazer o paciente escolher você e não o vizinho, porque ele mostra você.
Ele é o seu Tinder da odontologia. Então o paciente vai te paquerar primeiro. Ele não vai chegar lá de cara e ver você falando só de odonto, 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 odonto e vai querer agendar contigo. Não, ele vai paquerar você como pessoa também. O seu site não tem esse poder. Não tem. E quando você tem outras estratégias de marketing, você tem um Instagram associado, você une uma coisa com a outra e fica tudo muito melhor. Imagina se você tem, se você já usa esse site de agendamento. E ali naquele site de agendamento você coloca o link do seu Instagram. E quando a pessoa entra no o seu Instagram tá super legal, tá super bem feito. Você acha que ele vai escolher você ou outro dentista que não sabe nem o que escrever lá dentro daquele site de agendamento? Então, quando a gente associa as coisas, vai ficando muito mais poderoso. Alguma das minhas alunas quer entrar aqui comigo, gente, e falar um pouquinho? Ó, doutora Ana tá aí, doutora Renata, doutora Mariane. Alguma das minhas alunas quer entrar, gente? Bora, Ana, quer entrar, falar com os dentistas? Qual site de agendamento você indica? Olha, tem que pesquisar na internet, tá? Eu nunca me credenciei em nenhum. Nunca me credenciei em nenhum, nunca usei, tá? Mas eu acho que tem que pesquisar, por exemplo, bota no Google para ver se tem reclamações, descobre qual o percentual que eles cobram, tá? Tem uns que cobram mensalidade, e tem uns que cobram percentual por agendamento. Tem uns que você tem que usar a própria agenda do aplicativo para poder usar. Então você tem que ver o que, que vai conseguir dar certo com a sua agenda, tá? Vamos, meninas, alguém quer entrar comigo? Falar aqui um pouquinho? São só uns 5 minutinhos, vai acabar a aula. Ana, Mari, Renata, querem entrar? Ana é minha aluna. Ó. O que fazer quando os pacientes nos indicam, mas a pessoa não chega a nos procurar? Olha, o que, que eu parei de fazer? Eu recebo muita indicação das minhas tias, tá? As minhas tias indicam muito os amigos para poder fazer aparelho de apneia. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o telefone da pessoa. Ao invés de esperar a pessoa me ligar, eu falo assim, tia, me passa o telefone dele, que eu vou ligar para ele. E aí eu pego e ligo, entendeu? É uma prospecção ativa essa. Só que o que aconteceu? Minha tia já falou com ele. Então eu só ligo assim, olha, tudo bem, eu sou sobrinha da Terezinha, ela me falou que você estava pensando em fazer um tratamento para apneia e tal. E, e E eu tô te ligando pra gente poder agendar, porque realmente esse é um problema muito grave e eu sei que às vezes a gente tá muito ocupado pra conseguir ligar. E eu resolvi ligar pro senhor pra ver se você quer agendar agora. E aí eu pego e ligo mesmo, entendeu? Então eu não deixo. Eu sempre falo pra vocês: quanto mais fácil é o caminho para o paciente, melhor. Então muitas vezes apertar um botão é simples. Agora a pessoa digitar, pegar o telefone e te ligar, aí já complica. Então, ao invés da gente esperar a pessoa ligar, a gente toma as atitudes. Quanto mais atitude a gente toma pela pessoa, melhor fica. Doutora Ana, gente, está montando um curso de tratamento oclusal. Novembro, né, Ana? Eu acho que eu vou me inscrever nesse seu curso, eu preciso fazer. Quer entrar, Ana, para falar a sua experiência no curso e na mentoria? Oi, Aline. Doutora Ana, ela é da minha primeira turma da mentoria, tá? A primeira turma da mentoria teve uma fase inicial. Fica de frente para a janela, Ana, senão a gente não te vê. Teve uma fase inicial com o Instagram Express, né? Os primeiros dias da mentoria foi
o curso do Instagram Express para eu poder nivelar eles, para a gente poder fazer as outras atividades da mentoria. Então, daqui para frente, eu vou priorizar o pessoal que já fez o Instagram Express para poder entrar na mentoria, porque aí a gente já vai conseguir elevar o nível muito mais. Ana, conta para eles o que que você, como que foi a experiência para você de fazer o curso? O que que você fazia antes? Você já produzia conteúdo no Instagram? Não, eu não produzia quase nada. Uma vez ou outra chegava um caso muito interessante no consultório, que eu postava aquele caso, mas eu não produzia todo dia, igual é agora. Eu não tô me vendo, tô aparecendo aí. Tá. Se você puder descer a tela um pouquinho, o seu rosto não tá aparecendo todo. Isso. Pronto, aí tá ótimo. E agora você está produzindo conteúdo, você demora quanto tempo para produzir os seus posts? Ah, para produzir para a semana inteira, no máximo 2 horas, porque a gente já tem tudo na cabeça, assim, só vai dividindo durante a semana, porque aquela parte de produção de temas foi a parte decisiva na minha vida, de 30 temas em 30 minutos. Aquilo foi muito legal. Então a gente tem coisa tema eterno, assim, para cachorro. E, e a parte, logo no início do curso, você já agendou vários pacientes, né? Ah, sim, aparece muita gente. Porque, assim, o que aparece mais, pelo menos para mim, foi gente que já me conhecia, que sabia que eu era dentista, mas que nunca, não sabia o que eu fazia direito, nunca tinha chegado a me procurar como profissional. Então, isso Uhum. apareceu muito. Mas apareceram alguns também do nada, que nunca tinha me conhecido e começaram a. E aí isso aumenta o boca a boca que você está falando, né? Porque mesmo as Uhum. pessoas que te conhecem, quando tem essa experiência no consultório, já passa a indicar também, e é bem legal mesmo. É. Elas têm ali meio que um cartão de visita muito melhor, porque tem o seu post para compartilhar. Olha, essa aqui é a É, dentista que eu te falei. Essa aqui é a dentista que eu falei que vai resolver aquele seu problema daquela sua dor. Então, quando ela entende, isso que ela falou são duas coisas, tá, gente? É a primeira onda de pacientes, elas são pessoas que já te conhecem do offline, mas não entendem o que você faz. Então, são os amigos da antiga, são colegas de colégio, são colegas dos colégios do filho. Elas já te conhecem no offline, elas já confiam em você, mas elas não sabem o que você faz. Então, quando ela entende o que você faz e ela entende que precisa de você, ela já agenda, porque ela já te conhece. A parte pessoal já está definida. Então, é o tripé. Ela precisar de você, ela entender que precisa de você, né? Ela entender e ela confiar em você. Então, o tripé já está formado. Então, essa é a primeira pessoa que agenda. E também é a primeira pessoa que passa a te indicar. é. Então, às vezes, ela não precisa de você, mas ela começa a te indicar. E aí começa a gerar a primeira fase do boca a boca. Aí depois você começa a fazer a estratégia lá de caça aos seguidores. Você fez, Ana? Fiz. Aí você tá... Essa da caça aos seguidores, na verdade, eu não faço muito porque eu estou meio sem tempo no momento, né, com a produção do curso. Mas, infelizmente, essa para mim ainda não deu certo, porque eu coloco e as pessoas respondem alguma coisa, curte, mas começar a me seguir mesmo ainda não aconteceu. Uhum. Pode ser também porque o meu Instagram ainda tem muita coisa voltada para dentista, né? Isso. Aí às vezes Pode ser que as pessoas não estejam se identificando. elas entram Uhum. e não entendem nada do que eu estou falando, então Uhum. pode ser por isso, porque a gente Uhum. teve vários colegas na turma que conseguiu agendar muito paciente com essa caça aos seguidores, né? É. Então, o E problema tem que está gerar conexão, né? A pessoa ela tem que é, entrar no seu perfil e ver que aquele perfil é para ela. Nossa, essa dentista fala pra mim. E aí ela vai lá e ela agenda, entendeu? A agenda não, ela te segue. Aí depois entra todo o processo da paquera, do namoro, para ela poder agendar. Então, assim, o que você precisa fazer, isso eu já falei para você várias vezes. Você tem que definir com quem você vai falar, se você é com os dentistas ou com os pacientes, porque um atrapalha o outro.
né? É, né? E definir como é que você vai fazer, se vai criar dois Instagrams, ou se vai falar com o paciente no seu Instagram e com o dentista só no Close Friends, que eu acho que a melhor estratégia é essa. Falar com o Uhum. dentista no seu Close Friends. Daqui para novembro eu vou começar a falar mais para dentista mesmo, Por causa mas do curso, né? por causa do Uhum, curso. Mas depois eu pretendo voltar mais para paciente mesmo. uhum. E aí depois você fica falando só com o paciente, todos os dentistas você vai botando no seu Close Friends. É. Pra você explicar uma coisa mais aprofundada. E aí você pode fazer, tipo, as aulinhas nos stories, igual eu faço. Só que você faz só no Close Friends. Aí você explica bem minucioso o que você tem pra explicar, entendeu? Uhum. Para os dentistas. Vai ser bem legal se você fizer isso, porque aí você vai fazer as duas coisas em uma coisa só. Até porque o próprio dentista, ele já segue a gente por curiosidade, É. de ver como que a gente está falando daquele tema. Então, atrair os dentistas, você vai atrair. Só que aí você vai produzir o conteúdo bem mais aprofundado nos seus stories, entendeu? E aí você É. não atrapalha o seu paciente de gerar a conexão contigo. Aí você coloca lá, dentista especialista em oclusão, professora de dentistas. E a Uhum. gente vai ensinar. O que eu recebo assim de comentários dos dentistas é que até quando eu estou falando para paciente, eles ainda aprendem alguma coisa, porque a oclusão é um tema ainda muito obscuro, né? Uhum. E A gente a minha tem 10 luta segundos, Ana. tá Não certo. acabou. Tá? Muito obrigada. E eu fico esperando.